Olá a todos, para quem já me conhece sabe quem eu sou, para quem não me conhece, eu sou Tateto Nkosi Ledanda, né? Com certeza Angola, né? E eu fiquei um tempo sem gravar, porque a gente às vezes tem alguns afazeres, né? E muita coisa relacionada ao santo, nossa vida profissional, e às vezes a gente fica sem tempo para poder aí estar dando aí uma resposta para vocês, né? Em primeiro lugar para meus filhos, né? Um abraço àqueles que são simpatizantes da religiosidade, aqueles amigos, né? E as pessoas que estão sempre aí nos seguindo, perguntando algo, e com certeza eu aprendendo também com vocês. Eu decidi fazer um vídeo não muito longo, vocês sabem que eu não gosto de fazer vídeos longos, né? Mas procuro, dentro do tempo que eu me predisponho a fazer uma coisa que seja clara e objetiva, né? E aí, dentro desse contexto, qualquer pergunta, coisas assim um pouco mais complexas, ou a gente faz outro vídeo dentro da sua pergunta ou do seu questionamento, ou eu posso responder, às vezes como eu faço, diretamente à pessoa que me pergunta ou que me questiona. Hoje eu quero falar para vocês o seguinte: eu andei percebendo que a maioria das pessoas que assistem meus vídeos, eles são pessoas que não são da religião. E isso causou muita surpresa, né? A gente fez uma estatística, aí eu comecei a perceber que o grande número de pessoas que me assistem, que perguntam, que estão aí no canal, eles são pessoas que não são adeptas ao candomblé, né? Adeptas a qualquer outra coisa, menos ao candomblé. E aí fizeram um questionamento no seguinte sentido: quando eu falo de candomblé, quando eu falo de religião, talvez eu esteja cometendo algum erro, né? Eu falo uma coisa muito direcionada a adeptos da religião, né? Talvez eu pensava que as pessoas que buscam aí meus vídeos, até pela intitulação, né? Candomblé de Angola, e o título dos vídeos, né? Que as pessoas que se interessam por esses assuntos, né? Dentro da religião, que me procuram, mas não são essas pessoas. E aí eu respondo para essas pessoas, né? Eu fiz um questionamento para uma dessas pessoas da seguinte forma, aliás, eu fui questionado da seguinte forma: o senhor faz os vídeos e a gente assiste, só que não entende o que o senhor está falando, né? A coisa muito específica, né? A pessoa não entende. Quem está dentro do culto, logicamente, que vai entender se eu falar de Inquice, se eu falar de Orixá, se eu falar de Vodum, se eu falar de iniciação. A pessoa que está dentro do culto, por mais que seja iniciado, vai entender o que eu esteja falando. Mas o que me perguntam são pessoas que não são adeptas ao culto. Isso para mim é surpresa e é lisonjeador, porque essas pessoas querem se interessar, elas se interessam pelo candomblé, elas se interessam pela religião de matriz africana, né? E pelo que a gente faz aqui, pelo que a gente fala. Então eu vou começar a partir de agora a fazer alguns vídeos. E eu já explico para você que já é da religião que me segue, do zero, né? Ou seja, quando eu falar de candomblé, a gente vai começar a falar da origem, da etimologia da palavra candomblé. Eu vou falar de como surgiu o candomblé aqui no Brasil, né? E tem muitas pessoas que pensam que em África existe o candomblé, né? E a gente tem que deixar isso bem claro, que o candomblé é brasileiro, né? Em que pese que trazendo aí as matizes africanas, né, das diversas etnias que deram origem à sua nação, a gente sabe que é aqui que as coisas começaram e surgiram. E aí eu vou estar falando com vocês dessa formação do culto aos inquices, aos orixás, a Vodum, né, das várias nações que existem. A gente vai estar falando um pouquinho. Eu não vou ser específico em cada nação, porque daí também seria desrespeitoso, né? Eu tenho que falar com propriedade daquilo que eu fui iniciado, que foi o candomblé Angola, Congo ou Congo-Angola. Mas a gente está dentro do contexto religioso e didaticamente a gente pode falar pelo menos aquilo que não vai comprometer nenhuma ou outra nação aí. Mas então eu gostaria de agradecer sobre esses questionamentos que vêm sendo feitos a mim, no sentido de que para eu ser mais simples, né, e falar do zero das situações aí que a gente vê com relação ao culto afro. E eu vou estar fazendo isso daí para vocês. Esse é um ponto que
que se refere a esse vídeo, né? A essa situação de pessoas que não são adeptas, quererem saber do que se trata e terem uma noção aí para que não exista aí um preconceito, né? Como existe hoje do candomblé e demais religiões aí de matriz africana aqui no Brasil. E isso acaba ocorrendo aí uma quebra de paradigma no sentido de que existem pessoas que querem sim se iniciar no culto, que querem sim saber algumas coisas sobre a religiosidade e que ficam sem saber aí certos detalhes. Apesar de que no Google hoje você encontra um monte de coisa, né? Mas sempre que eu falo diretamente a você, né, alguém que possa aí falar com um pouco mais de propriedade, talvez convença mais, ou eu tento explicar e fique mais fácil o entendimento para aqueles que nos assistem, né? Então esse é um ponto que me causou bastante estranheza e eu até gostei. O segundo ponto, o assunto que a gente vai falar, só que hoje, esse assunto de hoje é um assunto bem específico da religiosidade. Eu venho percebendo que eu tenho visto algumas situações, algumas casas, eu tenho visto vídeos aí no YouTube que a gente encontra saídas de santo, a iniciação, né? Tudo sendo mostrado aí, a torta e a direito, e eu verifico que tem santo que está saindo e está saindo acordado, né? Aí o sacerdote manda baixar a cabeça, né? O santo acordado. Aí surgiu uma outra vertente, né? Não, o santo pode sair de olho aberto, né? Se o Vodum, ou se o Nidumbi, ou se o Iaô não consegue manifestar ali o seu sagrado, então eu manifesto outro Inquice, Orixá, o Vodum, ponho do lado e faço a saída normal, né? Então eu vou falar para você, hoje eu vou falar para você iniciante, que está na iniciação do candomblé. Se isso acontece, ou se isso acontecer dentro da casa que você frequenta, saia dela. Porque esse tipo de situação não existe. Detalhe que a gente dá aquilo que a gente tem e recebe, né? Se eu sou sacerdote do culto, se eu dou santo, eu faço santo. Agora, se eu não dou santo, eu não faço santo, né? Aí eu não vou entrar nem na especificidade de alguns aí que são até tatacambando ou são ogãs aí, tá metendo a navalha na cabeça dos outros aí, tá querendo iniciar o povo. Sai dessa também, né? Porque quem suspende, quem é autoridade para suspender e para ensinar esse povo aí, também é o sacerdote iniciado na religião, né? Seja na religião, seja na nação, seja no Angola, seja no Quedo, seja em qualquer outra religião. Quem faz o candomblé a gente sabe quem é aquele que toca aquele engoma ali. Mas quem faz ele tocar e suspende é o tateto, é o babalorixá, entendeu? É o sacerdote da religião. Então quem dá santo, entendeu? Faz santo. Quem não dá santo não faz. Outro detalhe que eu ia falar para vocês, essa questão de sair de olho aberto, entendeu? E não manifestar na hora da saída, isso é uma questão muito mais complexa, né? E outra, fazer santo não é comércio e nem produção. Eu não faço por produção, né? Então eu faço santo quando o jogo me mostra que eu tenho que iniciar aquela pessoa. Quando o jogo me mostra que aquele inquice, entendeu? Aquela pessoa tem que ser iniciada. Aí a gente envolve uma série de situações complexas e inicia aquela pessoa. Eu não inicio porque a pessoa tem dinheiro, eu não inicio porque eu quero um inquice ou um orixá daquela qualidade dentro da minha casa. Cuidado com isso daí. Eu tenho observado porque as pessoas se queixam comigo, iniciados de outras nações se queixam comigo, e eu estou falando por esse lado, mas não estou criticando porque também não estou ouvindo o outro lado, né? Que o outro lado seria do sacerdote desse iniciado. Mas eu até duvido de algumas coisas que chegam ao meu conhecimento. Por exemplo, a pessoa está fazendo santo com obrigação de 1 ano na cabeça, né? Fez obrigação de 1 ano, já está aí com o seu barracão e está fazendo santo dos outros. Outras coisas é aquela pessoa que muda de água, muda das águas que ela está, né? Assim como ela muda de roupa. Então hoje eu estou com um pai aqui, amanhã eu já estou com o outro e depois eu estou com outro. Procurar o que é melhor para você é seu direito dentro da religiosidade.
mas nunca guspa no prato que você comeu. Nunca fale mal daquele que te iniciou, exceto aquele que te iniciou com 1 ano, entendeu? E daí eu creio que você, para se submeter a essa situação, você era Cossi, né? Cossi não sabia nada, né? E depois veio a saber, mudou de águas para alguém que tem aí suas obrigações e tem o direito, né? O conhecimento mínimo para poder estar cuidando de algum filho e zelando pela sua casa. Então, eu queria deixar essa orientação, esse alerta, né? A minha função dentro do culto do Candomblé Congo Angola nunca vai ser deixar de enaltecer a tradição bantu, né? Na sua linguística, na sua cosmologia, na sua liturgia e louvar os inquices. Eu nunca vou deixar de fazer isso daí. Às vezes sou até um pouco criticado, porque na minha casa a gente louva inquice, não louva orixá, né? E hoje muitos candomblés aí se intitulam Congo Angola, e eu não estou criticando, porque antigamente lá atrás as coisas eram assim, né? Não existia diferença de inquice e orixá. Então você fala de orixá e louva o orixá como se estivesse louvando inquice ou vice-versa. Então, dentro das matrizes aí banto, a gente sempre pauta aí por aquilo que aquela etnia ela nos deixou como legado, né? Como o povo banto foi o primeiro como escravo a pisar em solo brasileiro, então a gente entende que é o mais antigo. E o Angola, querendo ou não querendo, é a nação mais antiga. Só para a gente encerrar esse vídeo, outra coisa que eu fiquei meio pasmo, foi com alguns iniciados aí de outras nações, e não vou falar qual nação, porque a gente não tem guerra de nações, né? A gente tem aí a gente agrega dentro do candomblé, a gente não segrega dentro do candomblé, né? O candomblé é união acima de tudo, mas tem certas coisas que é interessante, e eu não tenho que falar, né? Porque de repente você pensa desse jeito que está assistindo esse vídeo. As pessoas têm falado para mim o seguinte: ô meu pai, se eu for para o Angola, ou se eu mudar de águas e for para a sua nação, eu estarei dando um passo para trás, me regredindo, que foi o que eu fui questionado um dia desses, né? O Angola é regredir, né? O Angola é menos. Aí eu digo a você, se esse iniciado de outra casa, eu falo iniciado, mas que já tem aí um tempo de santo, não tem 7, mas já tem tempo para saber, né, algumas coisas. Se eu sou questionado desta forma, sobre esse determinado ponto, aí eu fico pensando o quanto que as pessoas de outras nações, elas ensinam, e o que ensinam para esses daí que gostam, às vezes tem curiosidade de saber, né? O que é Angola? Angola é candomblé de caboclo? Angola não tem os deuses? O que é inquice, né? Tem gente que nunca escutou falar de inquice. Então me causa espanto, né, Ango? Se eu for para suas águas, eu estarei regredindo ou andando para trás, né? E aí eu digo a vocês o quanto que tem de sabedoria, ou o quanto que se sabe do candomblé de Angola, o povo de outras nações. E aí eu digo a você que talvez pense dessa forma, que eu posso falar para vocês que mais da metade de quem você conhece do santo bebeu nessas águas aqui. Bebeu nessas águas aqui de Angola. E digo a você, teve gente que tinha cadeira na casa lá do Engenho Velho, para quem conhece sabe o que eu estou falando, na Bahia, que tinha cadeira lá que se iniciou aqui. Inclusive foi na valha de meu pai, né? Foi na valha de meu pai. Então é muito estranho essa situação aí, né? Todo mundo bebeu da água de Angola, né? Todo mundo tá dando um caboclo aí, seja em outras nações que se intitulam aí puras, e pureza é muito difícil, né? A gente não quer fazer uma nova África aqui no Brasil, né? Então não existe a hipocrisia de falar que, nossa, é uma riqueza pura, não. Todo mundo se conversa, todo mundo se trocou conhecimentos lá no passado, tanto o povo Jeje, quanto o Banto, como o povo de Yoruba, todo mundo trocou, conversou, e sempre tem alguma coisa que a gente traz sim e sabe que talvez aquilo não fosse originário da nossa nação.
Mas isso não quer dizer que a gente tenha que manter essa heterogeneidade, né? A gente tem que louvar, e louvar cada vez mais de forma sincera e clara, principalmente para o iniciado, que se ele vê uma bandeira branca e vê uns porrão na frente de uma casa, essa casa só pode ser de Angola, né? Essa bandeira branca é nossa. E para aqueles que pensam que essa bandeira branca é da paz, maravilha, que continue pensando. Mas bandeira branca e pote, e quem assenta no pote, quem assenta na tabatinga é nós, né? Se a gente for falar de ancestralidade lá atrás, ó, entendeu? Como as coisas eram. Hoje todo mundo pega alguma coisa de todo mundo. O que a gente não pode é achar que isso aí é normal e continuar fazendo isso até hoje. Um exemplo para vocês, o sincretismo religioso. Há necessidade no candomblé de fazer sincretismo, de sincretizar alguma coisa? Não. Eu já falei aí nos meus vídeos, quem está no meu canal, sobre sincretismo religioso. Eu já expliquei o que é, e isso é muito característico da Umbanda, né? É essa forma que eles fazem as coisas. Agora o candomblé não. A gente pauta pela ancestralidade. E o sagrado que a gente conhece é o sagrado que a gente conhece. Ele não está sincretizado ou sendo feita analogia com qualquer outro santo católico, não, né? Então tomem cuidado com isso, né? Tomem cuidado com isso, porque a gente não desprestigia aquilo que a gente não conhece. Eu acho que um pouco de estudo e aprimoramento vai fazer você entender onde que se encontra, em que patamar está cada culto de origem afro-brasileira aqui no Brasil. Todos têm o seu espaço, todas as nações têm que ser respeitadas, mas é lógico, né? Falou da minha Angola, é uma coisa meio complicada. Eu tenho 32 anos de santo, eu sou filho de Amona Lessi, inclusive um beijo, minha mãe, um beijo, Mocuyu, um beijo, amo a senhora, né? Amo a senhora e o que eu sou é a senhora que dita, né? E nós somos Angola até morrer, né? E eu deixo aqui um grande abraço, né? Mocuyu, aos meus mais novos, aos meus mais velhos, né? A bênção da minha Angola, né? E que disponham aí de mim, deixe seu like ou seu dislike. Nós temos que acreditar que não somos donos da verdade e eu não agrado todo mundo, né? Mas eu só vou falar para vocês aquilo que eu tenho certeza. Eu não iludo ninguém, né? Salve o Angola, que Zambiapongo nos abençoe, que Nkosi, meu Pai, nos dê caminho e que Nzila abra todos esses caminhos, né? Fiquem com Zambi, um grande abraço, Tateto Nkosi Ledanda.